Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira edição do Bom Dia TI de 2021. Fazer uma saudação especial ao nosso convidado, o Edgar Serrano, que se disponibilizou para nessa manhã conversar conosco sobre um tema tão importante para as nossas empresas e para todo o setor de serviços, principalmente, né, e todas as empresas, enfim, que é o tema da reforma tributária. Então, muito obrigado por todo esse trabalho que você vem realizando, Edgar, e também pela sua disponibilidade de conversar conosco, né? Quero reforçar também o nosso agradecimento nessa primeira edição aos nossos patrocinadores que estarão conosco em 2021, já de longa data, a Algar Telecom, assim como a Bitcom, e um patrocinador novo, que é a Agência Moça, que está conosco acreditando nesse ano no nosso trabalho. Então, muito obrigado a esses patrocinadores e aos patrocinadores de gestão que renovaram para este ano de 2021, a Sicredi e a HDN Digital. Então, muito obrigado por confiarem no nosso trabalho e por associarem as suas marcas à nossa entidade. Brevemente, fazer uma apresentação do Edgar Serrano. Ele é empresário, sócio e fundador da BBC Company, faz 26 anos como empresário, então tem uma longa jornada neste meio. Ele atualmente é presidente da Federação Nacional das Empresas de Tecnologia da Informação, cargo que ocupa em função do trabalho que vem executando nesse meio. Muitos de vocês já o conhecem como presidente do CEPROR, que ele foi há um período anterior, assim como também é ex-presidente do CONTIC, né, que é a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, tem um legado muito grande já para as nossas empresas, um trabalho de longa data, um envolvimento muito forte e que com muita justiça levou a essa presidência da FENAINFO e que também requer bastante trabalho, muito envolvimento. Então, muito obrigado, Edgar, por esse empenho, por essa dedicação e esperamos que você possa nessa manhã compartilhar conosco o que está acontecendo dentro dessa área da reforma tributária que é tão importante para nós. Reforçando ainda, o Edgar é graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Análise de Sistemas pela PUC, é pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduado em Negócios Internacionais pela Unicinos. Então, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos ao vivo agora pelas plataformas do Zoom, também estamos ao vivo pelo Facebook do Trinopolo e ao vivo pela Bitcom TV. Todas essas plataformas estão aí disponíveis para alcançarmos ao máximo nossos empresários e as pessoas interessadas no tema. Sejam bem-vindos, um ótimo evento a todos. E eu reforço que esse conteúdo ele fica gravado, ele vai ficar disponível tanto no Facebook, assim como também será disponibilizado no site do Trinopolo para vocês acessarem posteriormente os conteúdos novamente. E as perguntas, elas podem ser direcionadas ao Edgar através do chat aqui do Zoom ou através do chat do Facebook do Trinopolo, e depois a gente vai repassar a ele. Então, obrigado, Serrano, obrigado a todos que estão conosco nessa manhã. E eu passo a palavra para o nosso presidente, o Juremir Milani, para que ele também faça a sua saudação e sua fala inicial. Bom dia a todos, Juremir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É bom tê-los conosco nesse ano de 2021, que iniciou já de maneira muito diferente, né, dos outros anos. A gente continua com uma pandemia generalizada, né, em alguns momentos em situação pior do que a gente tinha passado no ano passado. Enfim, eu desejo que todos estejam com saúde, né, todos estejam bem e que a gente possa participar e trabalhar durante esse ano juntos novamente. Eu tenho 2 ou 3 assuntos para conversar com vocês, que como é o primeiro Bom Dia TI do ano, eu gostaria de colocar alguns projetos e metas que a gente tem para esse ano. É uma conversinha bem rapidinha. O primeiro item é um grupo que nós estamos criando, já está em andamento, já está trabalhando, que é o RH Tech. O que a gente ouviu muito no ano passado, em função talvez da pandemia ter acelerado, é a escassez de mão de obra.
a nossa mão de obra de desenvolvedores da área de tecnologia. Então, a gente tem alguma necessidade de desenvolver muito isso. Então, é um trabalho que a gente vai estar fazendo esse ano de alguma maneira muito ativa. A gente já vem acompanhando o que está acontecendo em outros lugares, não é uma exclusividade nossa. O Edgar pode concordar comigo, é que Porto Alegre também vive a mesma escassez, e outros ambientes, por mais atrativos que sejam, também estão na mesma pegada. Eu tive falando com o pessoal de Florianópolis, o pessoal de Maringá, o pessoal de São Paulo, todos eles estão com essa dor de falta de mão de obra. Tá? Então, por isso que é um assunto que está sempre ganhando, vai ganhar muito espaço esse ano dentro do nosso trabalho. O segundo assunto é a questão de colaboração, a questão de cidades inteligentes, a questão de transformar o nosso ecossistema. Isso também é uma das outras coisas que a gente tem muito em mente, que vai estar acontecendo esse ano, para a gente poder conectar a tecnologia com cidade, com o mercado, com outras matrizes econômicas. Então, também vai ser um trabalho que a gente vai estar desenvolvendo muito. E o terceiro assunto, que é exatamente o convite, né, para o Edgar, já agradecendo a disponibilidade, Edgar, que é justamente esses assuntos legislativos. A gente não, o Trinopolo não vai estar desenvolvendo esses assuntos, porque quem faz isso é o nosso parceiro, o CEPRORGS. Então, isso também é uma das coisas que a gente tem, eu já falei isso para vocês em outros momentos, que é importante a gente estar junto ao CEPRORGS para esses assuntos legislativos, esses assuntos que requerem um influenciador legislativo como o Edgar, que tem acesso lá em Brasília, que tem já uma rede de conexão que facilita esse nosso trabalho para questões legislativas. A ideia, como é que a gente pode participar? Vai ter grupos, o CEPROGS tem alguns grupos legislativos, as reuniões podem ser remotas, então a ideia é de contribuição, levar necessidades, o que a gente precisa. Hoje nós estamos num momento num período de emergencial. Então, hoje, tudo que meio pode, né? Então, até isso o Edgar vai colocar um pouquinho para nós. Até tudo meio pode isso, mas daqui a um tempinho isso vai acabar. E como é que a gente vai tratar esses tipos de coisa? Então, esses três assuntos são assuntos muito importantes que a gente vai estar dando ênfase nesse ano de 2021. E, claro, vai ter os grupos de trabalho, os grupos temáticos, como é o de costume, mas a gente vai estar focando nesses assuntos principalmente. Edgar, muito agradecido pela tua disponibilidade. Eu espero uma excelente palestra e a palavra está contigo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, presidente Joremir, obrigado, Edson, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar do Bom Dia TI, o 116º, correto? É uma honra estar com vocês. Agradeço também o presidente Krug, do CEPRORGS, está de aniversário hoje, uma satisfação. Muito obrigado, presidente, também apoiou a minha participação no evento. A tua introdução, Juremir, ela é muito apropriada. A questão de mão de obra, as dificuldades que o nosso setor tem, elas aumentam, e muito disso a gente pode resolver nas questões legislativas. Todas elas têm convergência. No final da apresentação, tem 2 slides que a gente vai ver alguns projetos que são direcionados a isso, não diretamente à formação, mas o que reduz a mão de obra, que também é um problema. E a apresentação tributária também passa por mão de obra. Nosso setor intensivo em mão de obra é muito focado nisso. Acho que é importante destacar que o trabalho que a gente faz, somos todos aqui colegas empresários e os dirigentes, assim como o Joremir, o presidente Krug, eu e tantos outros, somos voluntários. Então, a gente faz esse trabalho porque entende que precisa construir um ambiente empresarial melhor. E sempre fica aquela questão entre os empresários, mas alguém já está fazendo, e alguém já está fazendo. Mas sabe que quando a gente chega em Brasília, e a FENAINFO não trabalha sozinho, trabalha em parceria com outras entidades nacionais, e até lhes digo quais são, trabalha em parceria com a ABS, com o Brascom, com a CESPRO Nacional, entre outras, mas essas são as principais hoje, muito forte com o FENINFRA, que é a federação que trabalha com
com a parte de infraestrutura, os cabeamentos, o que puxou fio aí nos postes de internet é com eles, e isso tudo para que a gente tenha uma voz ativa no Congresso Nacional pela questão de serviços. Serviços tem sido muito preterido nas discussões, e a gente vai ver em seguida. Enquanto a gente, nessa introdução, eu só vou fazer aqui, vou compartilhar já a apresentação, e isso eu entendo como uma preocupação e um risco muito grande para todos nós, porque o setor de serviços ele é fundamental, ele é muito importante, e a gente precisa que ele tenha, que ele seja visto e considerado na dimensão e na grandiosidade que ele tem. E a sensação que eu tenho nas visitas a Brasília é que isso não acontece. A área de serviços fica para depois, como um todo. O ITI ainda é um tabu. Eu sempre digo, se nos Estados Unidos os homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo vêm através das empresas de TI, ele é visto com uma seriedade muito grande. No Brasil, apesar de tudo que está funcionando hoje, na pandemia, é em virtude do nosso trabalho que dá essa sustentação, ainda não é visto com a seriedade política devida. E aí isso cabe a nós fazer esse trabalho. Mas vamos entrar então aqui na apresentação, que esta apresentação ela tá um pouco adaptada ao dia de hoje, mas ela é uma apresentação que já foi feita por o deputado Aguinaldo Ribeiro, que a gente vai ver quem é, o senador Roberto Rocha, ambos responsáveis hoje pela reforma tributária no Brasil. Então, aqui que vocês vão ver que alguns dos argumentos que a gente utiliza é justamente para mostrar para o parlamentar a importância do setor e os impactos. E isso eu quero que vocês vejam, e aqui eu vou fazendo os comentários, nós estamos entre amigos, entre colegas, todos empresários de TI, sinto muito à vontade, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar entre os colegas de trabalho. Vamos lá, então, o primeiro slide, que eu sempre aproveito quando falo com os parlamentares, ele é bastante sucinto, mas apresento assim: a entidade, a FENAINFO, representa entidades patronais em diversos estados brasileiros, representa mais de 100 mil empresas em todo o país, nacionais e estrangeiras, todos os portes, pelos sindicatos patronais nos diversos estados vinculados, chega a FENAINFO. A quantidade de pessoas que trabalham no nosso setor direto são 2 milhões de pessoas, é um número bastante grande, e aí que inicia algumas coisas para os parlamentares sentirem respeito pelo setor, porque o Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. Quando vais em Brasília só se fala de Índia, e lá eu tenho que corrigir, a Índia tem um mercado interno pequeno, por isso exporta tanto. Nós não exportamos mais porque consumimos tudo, é diferente, aí tem que fazer muita explicação, porque senão parece que o nosso mercado não existe. Inclusive, se vocês forem ver, o volume de receita de mercado interno e externo do Brasil é maior do que o da Índia, somando o mercado interno e externo. O porte das nossas empresas, elas são semelhantes às europeias, pequena, média e grande, isso é importante, e emprega todas as idades. Do jovem à pessoa mais velha, não há distinção. O setor é intensivo em mão de obra, e isso, quando tu fala com parlamentar, é geração de empregos. Por isso eu sempre tenho que estar dizendo, o nosso setor paga em média, o dobro da média nacional. Isso é muito importante, e a gente sempre frisa que os empregos atuais e do futuro se concentrarão em serviços de TI. Os empregos do mundo já são serviços, em grande maioria, mas tudo está se transformando em economia digital. Então, eles têm que ter uma atenção bastante grande. Quando a gente começa a falar tudo que já é TI, o pessoal vai se assustando, porque muitas vezes, como leigos, eles não se dão conta. Aí, fazendo essa pequena apresentação, as principais ações da reforma tributária que a gente já participou. No ano de 2019, a gente chegou a ter até uma reunião com o presidente, então, da época, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, uma reunião bastante rápida, diga-se de passagem, onde ali a gente já percebeu que a área de serviços estava deslocada. Ele estava muito preocupado com a indústria, salvar a indústria brasileira. E aí os nossos argumentos, mas a coisa já estava formatada. Ok, bom, vocês procurem os presidentes das comissões, façam as suas observações, mas para ele a coisa já estava definida. As coisas não andaram, mas com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45, cujo autor é o deputado Baleia Rossi, e tivemos muitas reuniões e foi importante a gente conseguir conversar com ele. Inclusive, eu estava no gabinete dele quando a gente estava fazendo a apresentação das nossas questões, e ele dizia assim, calma, falava para mim e para a presidente da FENINFRA.
a Vivian, que a gente ficasse muito tranquilo, porque os projetos que eu vou mostrar para vocês iam ser tirados, a folha de pagamento ia ser 100% desonerada, porque já tinha o projeto que era o imposto de movimentações financeiras. Durante a reunião, ele toca o telefone dele e o presidente da República estava fazendo a segunda cirurgia em função da facada e do hospital demitiu o secretário da Receita Federal, se não me engano é o Sintra, e que ele que vinha puxando isso como a fonte de renda para que desonerasse a folha e majorasse os nossos impostos. Ali acabou a reunião. Ele disse, olha, eu tinha isso pronto, já não sei mais o que fazer, e aí suspende, a gente segue conversando, porque tinha, e de fato, de lá para cá, muita reunião, mas não avançou. Dia 29 de novembro, a comissão mista esteve de 2019 em Porto Alegre, no auditório Dante Baroni, era um evento nacional, e essa apresentação também foi feita para eles, a gente mostrando os impactos gravíssimos da reforma no setor de serviços. E depois, dia 25 de setembro agora do ano passado, já no formato virtual, também a gente participou então com o senador, também mostrando as dificuldades gravíssimas que o nosso setor vai enfrentar com a reforma tributária da forma que está. Aqui a nossa assessoria colocou uma imagem dessa apresentação, ali a imagem do símbolo do Congresso. Mas vamos lá, quais são os três grandes projetos que nós temos hoje de reforma tributária? PEC 45, PEC 110 e o projeto de lei 3.887. A PEC 45 ela é do Baleia Rossi, do deputado Baleia Rossi, e é então na Câmara Federal. A 110 está no Senado. Qual é a diferença? A diferença é que a reforma tributária ela é fundamental para o país e ela é muito importante. E aí já estava a disputa em qual das casas, se vai ser o Senado ou a Câmara Federal, que vai ter o protagonismo de levar à frente. Então aí já começa as disputas. Já estava definido que ia ser a PEC 45. Porém, quando o Baleia Rossi, que é o deputado autor da PEC, ele disputa a casa com o Arthur Lira, que vocês devem ter acompanhado, e ele perde, esse projeto, por melhor que seja, já ficou escanteado. Então, agora, volta-se os olhares para a PEC 110. Qual é a diferença, digamos, de uma para outra? Uma une 5 tributos e a outra vai unir os 9. Para nós, prestadores de serviço, vai unir os mesmos impostos. A questão é que a PEC 45 já diz que vai ser 20 por 5%, e depois nós vamos ver uma tabela, isso assusta. A PEC 110 diz que, uma vez aprovada, por medidas posteriores serão definidos os percentuais. Aí assusta muito mais, porque a gente nem sabe como é que nós vamos apoiar um projeto que eu não sei no que vai dar. Não, mas depois a gente cria as alíquotas, mas quais alíquotas? Como assim? E o projeto do Paulo Guedes, que é do Poder Executivo, ele tem 4 grandes fases. A primeira era o PIS/COFINS, depois tem a parte de desoneração da folha, que é fundamental. Inclusive, o do Paulo Guedes tem a parte de lucro sobre dividendos, a tributação de lucro sobre dividendos, é uma série de questões que assustam. Mas a parte de folha fica para a última etapa e não entra junto no mesmo projeto. Então, corre o risco de tu aprovar um pedaço e não aprovar o resto. E isso, em novembro de 2019, para o Aguinaldo Ribeiro, aqui em Porto Alegre, na apresentação a gente falou. Ele disse, não, mas 2020 a gente vai fazer, cada 3 meses, aprova uma etapa. No final do ano, falei, muito risco. Bom, aí com a pandemia, né? E a gente já dizia, é ano de eleição, não dá tempo, não tem último trimestre, os trimestres são eleições. Bom, parou tudo. Então, assim, sempre um risco muito grande. A parte de serviços que nos importa sempre fica para depois, um risco muito grande. Mas se vocês olharem bem na página embaixo, a transição, 50 anos e transição de 15 anos. Vejam só, senhores, é para facilitar. Então, só que nós vamos manter 2 modelos, em 50 anos ou em 15 anos, mas que seja em 10. Olha a loucura. É complicado isso. 50 anos mantendo 2 formatos de tributação. Aí diz, não, vai ser só 15. Pô, mesmo assim, é o famoso bota o bode, tira o bode da sala. 15 anos mantendo 2, os contadores no mínimo vão ter que aumentar o preço, porque eles vão ter literalmente trabalho dobrado. Seguindo aqui, então, os impactos, e aqui é que fica realmente visível o desastre que é. Não tem a PEC 110 porque não tem os percentuais. Hoje, em amarelo, nós temos aqui PIS/COFINS 365,
é o que pagamos, 0,65 de PIS e 3 de COFINS, e SSQN depende, tem cidades que é 2%, eu não sei quanto é Caxias e região, mas eu botei o máximo, 5%. Tem lugares que é 2%, aí esse número fica pior ainda. Mas vamos lá, o projeto do Paulo Guedes, PIS e COFINS, que é 3,65, vai virar CBS 12%. Então, olha o aumento do imposto, 228%, aumento federal. A PEC 45, ela engloba tudo. Então, os nossos 8,65, e se fosse em Porto Alegre, que é 2, o ISSQN, é 5,65, vai virar 25. Então, esse 189 ainda é maior. É isso que vai acontecer. E o próprio governo, na época, e até hoje, ele confessa que ainda não realizou a estimativa dos impactos que vão causar. A gente diz, são desastrosos, os percentuais são esses. Sugiro os senhores pegar o balanço de vocês, o DRE de 2020, e troca lá, vai ter lá a receita bruta, vai ter os impostos PIS, COFINS e SSQN, que vai dar 8,65, 5,65, e depois lá embaixo tu vai ter o imposto de renda. Troca para 25 ali e olha os números, o que é que vai dar. Vai baixar um pouco o imposto de renda, a base do imposto de renda, porque aumentou o imposto, mas olha, vocês vão ver que todos vão ficar negativos. É impossível isso. Qual é a alegação deles? Isso tu vai poder transferir para o teu cliente. Outra coisa que a gente vai ver a seguir, qual é essa negociação aí, tá? Já combinaram com os russos, né? Assim que fala, nós estamos num ambiente, claro que eu não falaria esta piada se estivesse com os parlamentares, né? Mas já combinaram com eles que o cliente vai absorver esses 228% de aumento? Claro que não. Então, isso é muito perigoso. Nós vamos seguir aqui. Então, entendendo melhor o setor de TI, que aqui a gente começa para mostrar para os parlamentares o porquê do absurdo. O nosso setor corresponde ao setor de serviços, não só TI, 70% do PIB brasileiro. Porém, as reformas tributárias, elas desconsideram o custo de folha. E tem um motivo, elas nasceram pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro, São Paulo, e para eles, na indústria, o percentual da folha ele é bem mais baixo, chega a ser 7% em alguns casos. O nosso vai de 55% a 70%, às vezes mais, dependendo da empresa, porque são intensivas em mão de obra. Serviços são pessoas. Além disso, nós temos aí altos salários em relação pelo menos aí já começa a falar até de TI, né? Os salários são bem mais altos. E aí, quando não olha este custo, fica muito pior. E aí, o que a gente diz? Os bons empregos que vocês vão estar impactando são os que ajudam a melhorar a economia. E mais empresas, mais impostos, mais riqueza. O que vai acontecer é que muita empresa vai ser atropelada. Por quê? É aprovada essa lei, existe a possibilidade, não que ela entre num outro ano, ela entre 120 dias depois. Em 120 dias tu não te organiza, mas ainda assim, se ela for aprovada de um ano para o outro, ela pode ser aprovada em dezembro e já querer que em janeiro comece a funcionar. Então, é sempre muitos problemas para a gente. Literalmente, os empresários vivem no fio da navalha. E aqui o setor de serviços, a gente sempre pondera, é o presente e futuro no mundo dos empregos. Tudo será serviços e muito disso serviços de TI. E a pergunta que se faz, onerar o nosso setor que mais emprega e também no mundo, vai valer a pena? Olha os desempregos que pode causar, a confusão, enfim. E aí o que a gente sempre diz, se a base do salarial remunerada vem daqui, ela chega a 80%, 80% a 90% da mão de obra está na área de serviços. É o poder de compra. A indústria está preocupada em baixar os seus impostos, mas se não tiver quem compre, também vai ter um colapso. Então, isso tudo precisa ser resolvido. Seguindo aqui, o que é que a gente tem? Então, a desoneração da folha de pagamento foi muito, muito trabalhado no ano passado e a gente tem a sensação que foi aprovada, que a gente teve uma vitória e que segue com a política de desoneração, mas não é verdade. A desoneração da folha, ela segue, sim, no STF e a qualquer momento eles podem julgar improcedente e derrubar a desoneração da folha do nosso setor. Então, o ano passado foi muito disputado, o pessoal levou até o último momento, o presidente da República teve que vetar a desoneração da folha e aí os parlamentares levaram isso para o Congresso. E por que teve que vetar? Porque o pessoal sabia que rompia os tetos de gastos, e se o presidente não vetasse, ele podia sofrer impeachment. E aí isso já era um jogo marcado desde o início do ano. Aí o pessoal foi postergando a decisão, até que quando não tinha mais tempo, decidiram, e aí ele derruba o veto, aí ele veta. E aí o que acontece?
os parlamentares jogando para a torcida, essa é a verdade, jogando para os eleitores, eles pegam e entram, então, no STF, eles derrubam o veto, então passa a valer, e o governo, sem outra alternativa, vai para o STF pedir para que, então, derrube a desoneração. E por que o governo precisa fazer isso? Porque agora o STF vai ter que dizer da onde vai sair o dinheiro para compensar essa perda de arrecadação. Se não tiver, eu não sei o que acontece com o STF, mas o presidente da República, a gente já viu com a Dilma, pode ter um processo de impeachment. Então, tudo isso aqui foi orquestrado politicamente para chegar neste nó. É o que a gente está hoje assim. Acha-se que isso vai até o fim do ano, nessa indecisão jurídica, e a gente vai chegar até o fim de 2021 sem decisão, aí com a desoneração. O nosso setor pode gerar, né, poderia acabar, destruir 450 mil empregos, isso é a fonte da Brascom, os cálculos que faz em função da dificuldade. E 198 mil novos empregos formais a dificuldade de serem criados até 2025 sem a desoneração. E a gente mostra aqui 2 milhões de pessoas, nosso setor representa 8% do PIB, cresce muito. Então tem que olhar, às vezes nos perguntam, mas vocês querem privilégios? Não, é que não olharam para o setor que mais emprega, não olharam para os setores daí, total de serviços, né? O que mais contribui para o PIB. Como pode fazer uma reforma tributária sem se preocupar com 70% a 80%? Nós vamos ver adiante que tem os invisíveis que o Paulo Guedes descobriu, são pessoas que estão trabalhando em serviços informais, mas é serviços, ninguém olha para isso. Então como que tu faz uma reforma tributária sem olhar para, digamos, quase o teu 80%, aonde está ali tanto os empregos, quanto o poder de compra e quanto o próprio PIB. Isso nos preocupa. E também, quando nos falavam da reforma tributária, o governo sempre dizia que não se preocupe, nós vamos trabalhar numa desoneração da folha de pagamento total e restrita para todos os setores. Várias reuniões ano passado com os secretários abaixo do ministro Paulo Guedes. Mas quando as coisas começam a entrar, não se fala em folha. Ora, se é uma das coisas mais importantes, ela tinha que estar nos assuntos prioritários. Fica para o fim, fica para votar depois em outros projetos, isso preocupa muito. A sensação que está é que ela está realmente de fora. Seguindo aqui adiante, algumas considerações que a gente faz, né, e a análise de impacto das propostas. Todos queremos simplificar os impostos, mas isso não vai justificar aumentar a carga tributária. Aí a gente também diz, todos queremos impostos justos, e aí fica igual para todo mundo, mas vocês vão ver que não é igual, porque é no regime não cumulativo. O que acontece? Todos podem abater na cadeia, igual o ICMS. O ICMS vai comprando, quando tu compra, o último que vende paga só a diferença do que ele colocou, né, de valor agregado. No nosso caso, o que uma empresa de TI pode abater de insumos para o seu serviço? Pode abater a água mineral que compra, o café, o copinho de plástico, essas coisas. Uma taxa de luz, o imposto que vem ali. Mas vamos combinar que é irrelevante. O que é relevante nas empresas de serviço? Folha de pagamento. Isso está fora. Este item está fora. Não, tudo está fora. Porque e nos outros setores não é assim. Eles vão comprando e vão, de fato, se creditando. O nosso principal crédito não é crédito. E isso é desesperador. Daí que eles dizem, não, tu passa para o teu cliente esse aumento porque ele vem se creditando. Se vocês pegarem alguns clientes de vocês, da indústria, comércio, eles vão dizer, não, mas esse ganho fiscal é meu. Esse crédito eu vou usar para comprar um carro para a frota, para abater dos impostos dos carros que eu vou comprar. Não necessariamente vai usar contigo, ele não é obrigado a fazer isso. As abóboras, em 15, 50 anos, elas se acomodam. Claro, mas quanta quebradeira até isso acontecer? Bom, e aí o que a gente diz sempre para eles, né? Não, mas o percentual total do PIB não vai aumentar de impostos, mas vai aumentar muito para um só, porque para alguns vão baixar. E essa pequena aqui não está em formato de tabela, mas quando a gente mostra, o projeto do Poder Executivo, 3.887, vai aumentar dos federais para o nosso setor 228%. Como que não vai aumentar? E se considerar daí o municipal, que daí esse não vai subir, 196%. Aí pega a PEC 45, 189% já é o projeto que vai aumentar. Como não vai aumentar? E nós somos a última milha. Reuniões com a secretária especial do Paulo Guedes, ela simplesmente, quando a gente começa a apertar, ela termina a reunião dizendo assim, eu acho que vocês têm que fazer mais cálculo. É que não tem muito cálculo para fazer. Com um Excel ali no notebook é rápido de chegar. Simplesmente não bate a conta. Ela tem outro compromisso, não sai da reunião, porque fica vergonhoso
Não tem como. Nós sendo a última milha. Mas agora pergunto para vocês, para quem trabalha para cliente, pessoa física, esse sim, não se acredita de nada, porque poderia se acreditar. Supermercado, tudo que tu comprasse, tu guardaria as notas fiscais pelo teu CPF, tu teria um crédito. Isso não vai ter no Brasil, no projeto não prevê. Então, tu não te acredita de nada. Então, quem vende para o cliente final, e tem muitas empresas de serviços grandes, eu vi aqui alguns dos patrocinadores de vocês que vendem internet, vendem serviços de internet, é para o cliente final. Vai majorar os impostos e ele não vai repassar, porque não prevê repassar para o CPF, só para a CNPJ. Se vai depender de negociação, então vai majorar sim. E quando tu coloca numa simples frase isso para a pessoa que está lá, geralmente o que acaba acontecendo? Desculpa, apareceu um evento agora de urgência, uma reunião, eu preciso sair e tal. E aí fica assim, porque não tem resposta para isso. E conviver com 2 modelos tributários por 15, 20 anos é um absurdo. Outra questão que nós temos aqui, senhores, algumas considerações que já estavam andando, mas que isso tudo quase volta a estaca zero. Foi criada uma emenda parlamentar, uma emenda 44, número, para a PEC 45, para que o custo de folha de pagamento fosse considerado um insumo. E aí sim, então já está trabalhando, as entidades estão trabalhando nesse sentido, que era para colocar. Aí vinha muita discussão, aí vem os cálculos do pessoal do governo, mas assim não dá. E a gente mostra, sim, mas tudo com essa quebradeira que vai gerar, e a gente mostra, é impossível, ninguém, né, assim, não tem criança aqui, ninguém vai poder repassar com segurança para os clientes, porque os clientes vão dizer, deixa eu ver, deixa eu pensar e até quando. Então, esta emenda é fundamental. E aí o que vem, né? A consequência, como garantir o repasse do consumidor final? Porque o pessoal diz assim, é não cumulativo, mas a questão de não ser cumulativo, a questão é que nesta transição não está garantido, eu não posso repassar direto neste primeiro momento, porque em 521 anos de Brasil, isso nunca foi assim para a parte de serviços, isso é no ICMS, muda de uma hora para outra, então o governo vai ter que, quanto muito, tentar obrigar a isso. Mas pode obrigar? Então, aí começa essas questões. A gente coloca aqui, tributar a folha de pagamento não vai incentivar serviços, e não incentivando serviços, é o setor que mais cresce e mais emprega. É isso que se quer, pensando do presente para o futuro. E aí o governo anuncia que descobriu 38 milhões de invisíveis. Já escutei 50 milhões. Bom, vai deixar por 38. Por quê? Porque eles estão trabalhando nos mais diversos serviços informais e já esqueceram do Brasil, porque o Brasil não estava olhando para eles. Mas continua, a reforma tributária não olha serviços, não vai olhar para os invisíveis. E aqui a gente reclama de novo, uma transição mínima de 15 anos, se fosse a 110, mas a 45 anuncia 50, tinha que ser no máximo 5, e ainda assim, por quê? Porque eles sabem que vai estar tão mal calibrado isso aqui que eles precisam ajeitar em 5 anos. Aí, como fala o ministro, tem que rodar modelo matemático e fazer mais simulação. Não pode ser algo de gabinete e depois vão ver como é que fica. A mudança é muito grande. Propostas, então, para o setor de serviços, já que eles anunciam que, de fato, a gente pode obrigar o cliente a absorver o aumento de impostos nossos, então que eles coloquem na PEC 45.110 ou no PL 3.887, dispositivos obrigando na cadeia, criem dispositivos que na hora da compra ele tem que anunciar os créditos e abater, aí está garantido, aí eles podem dizer que pelo menos B2B estão se creditando, mas B2C, esse não tem como negar, se a pessoa física não se acredita de tudo que compra, do supermercado a tudo, não pode se acreditar, ela vai sim ser majorada. Aí entra na desoneração da folha, que a gente comentou lá no início, que acho que é importante. O pessoal fala em criar um novo imposto, se necessário. Mas quais são as duas opções que tem hoje no governo? O imposto sobre movimentações financeiras ou tributar lucros e dividendos para abater o custo da folha de pagamento, os 20%. Qual era a proposta do imposto de movimentações financeiras que diziam que poderia zerar, não ter mais os 20% da folha? Era pagar 0,4% de... Chegou a ser 0,2%, mas estão dizendo que pode ser 0,4% por ser o dobro. Tu paga quando emite e paga quando recebe o dinheiro. Ok. Então, a gente ia pagar 0,4%. Hoje, a gente paga 4,5%. Não é isso a desoneração? Então, brigando para continuar. E aí, quando algumas pessoas me dizem que o 0,4% é horrível, mas prefere o 4,5%, que é 12 vezes mais, eu digo, eu não consigo entender.
Vamos pegar só para facilitar aqui, para mim fazer cálculo de cabeça com vocês. Vamos lá, uma empresa que faturou 100 milhões, que é um número redondo, só por isso, é uma empresa grande, ok? Ela vai pagar de previdência, se ela optou por pagar pela receita, 4,5 milhões por ano. Mas se for o 0,4, que é o 0,2, todos, inclusive as pessoas físicas pagando, vai dar 400 mil ano. Aí as pessoas dizem, ah, eu não quero. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Preferi pagar 4 milhões e 500 e não pagar 400. Por que essa conta fecharia? Porque todo e qualquer ser humano no Brasil pagaria esse 0,2%. E aí geraria um fundo e até... Isso é o projeto do Marco Sintra, que foi demitido enquanto o presidente estava na UTI, lá doente, se recuperando da cirurgia. Era que, inclusive, uma pessoa humilde, quando comprasse alguma coisa, esse 0,2% fosse para ele. Então, uma pessoa que pegou esmola na rua, ela foi comprar alguma coisa, um pedaço de pão, alguma coisa, ela pode dizer, tá, o 0,2% tu coloca no meu CPF e ela ia fazer um fundo. Essa era a ideia original. Então, ficaria nominal para as pessoas. Claro, se isso vai mudar, se daqui a pouco essa lei não vai ser mais nada disso, tudo bem. Mas tributar lucros e dividendos, que é uma outra opção, senhores, significa que a qualquer momento, porque isso está também tramitando, nós vamos passar a pagar 27,5% daquilo que o sócio colocar no bolso. E vamos lá. Muitas vezes o lucro e a distribuição de dividendos, que é uma palavra bonita, é a remuneração do dono da empresa. Está longe de ser, de fato, uma fortuna incalculável. A pessoa que está vivendo de vários e vários tributos vai ser como a alíquota da pessoa física, não vai ser 15%, como estão dizendo, é para ser 27,5% porque é pessoa física. E quando for para o dono da empresa, para os executivos, para os sócios. Olha o absurdo. Aí tu diz assim, tu prefere tributar 27,5% ou 0,2%, que pode ser a 0,4%. Isso que nós vamos ter que escolher. Por isso que eu convido os senhores a participar nas próximas reuniões, porque quando esses assuntos que agora vai começar a avançar, nós vamos ter que fazer um debate, tem escolhas a serem feitas. Não vai poder ser o ideal, vai ser o que está, e ali a gente vai ter que trabalhar. Outra coisa que a gente sempre pede é o Sistema S. Bom, com tudo isso que está acontecendo, temos que continuar pagando o Sistema S. Não há dúvida do trabalho social que se faz, mas nós temos que continuar pagando. Não pode ser opcional, eu pago se eu quero. Eu não uso, por exemplo, funcionários das empresas de tecnologia, em alguns estados utilizam as piscinas, os eventos digamos, da Confederação da Indústria ou da Confederação do Comércio. É verdade, às vezes muitos usam, mas a grande maioria não usa nada. Nada. E aí está pagando para quê? Se vocês repararem, alguns de vocês pagam ou para comércio e outros pagam para a indústria. Quais são os cursos, treinamentos que também tem para a parte de treinamento, todo focado para o nosso setor? Tem treinamento de TI para aquela pessoa inicial que vai começar a trabalhar, mas não tem um foco direto. Sabe quanto nós contribuímos? 1,2 bilhões por ano para esse sistema. Sabe quanto retorna para nós? Praticamente nada, porque enquanto eu fui presidente da Confederação Nacional de Tecnologia da Informação, a gente disputou em Brasília para esse dinheiro ficar conosco. A gente conseguiu convencer a Comissão de Tecnologia, mas daí é aquela questão, não foi pautada para ser votada pelo presidente do Congresso, da Câmara Federal na época. Mas então esse dinheiro continua com eles. 800 milhões se não me engano, é para a indústria e 400 é para o comércio, que esse dinheiro seria para nós. Eles treinam o pessoal deles, mas não treinam os nossos. Isso é uma outra opção para reduzir os nossos custos. Quando a gente pede aqui uma alíquota justa para o setor de TI, sim, por que é uma alíquota justa? O nosso setor ele é transversal, ele está em tudo. E aí quando a gente começa a contar, o parlamentar se dá conta. Tributando desse jeito vai aumentar o custo do Brasil. Todos contratam. Ao mesmo tempo que quando a gente diz assim, vocês queremos sim um sistema simplificado tributário, não quer essa confusão que a gente nunca sabe, o contador diz uma coisa, o advogado tributarista diz outra, a gente nunca tem certeza. Claro que a gente quer algo melhor, mas tem que ficar muito claro e simples, e uma transição, onde tu vai ter dúvidas do modelo atual e por 15 anos dúvida do modelo novo, não é correto. Claro que uma Petrobras, uma gigante empresa, ela vai contratar mais uma equipe ou vai só ampliar um pouco das suas equipes, mas olha as nossas empresas, olha o custo que vai ter, e na dúvida que der errado, é multa, é juros, não é assim, é muito confuso, eu me enganei. Não é confuso, tu fez, má fé, 100% de multa, mais juros, então é um perigo muito grande.
E segurança jurídica está nisso que eu falei. A gente precisa saber como é que funciona, tem que ser simples, porque não pode um empresário que está querendo crescer ter toda essa confusão, agora 2 modelos, e sem saber se é ao certo qual é o melhor, o correto, e muitas vezes ser autuado. Pedido do setor de serviços, né? O que a gente conversa com o parlamentar, e aqui todos eles se rendem. A gente quer uma proposta de reforma tributária que seja justa, porque o que foi construído até agora, e o termo que eles usam muito é a luz. Então, é a luz do setor que contrata pouca mão de obra. E aí a gente vai olhar no IBGE, que tem o fechamento de 2019, a indústria de transformação, que é a indústria conhecida, com máquinas que estão produzindo, é 11% do PIB. Isso não sou eu que digo, IBGE. E o que mais cresce e aumenta, e que não sou eu que digo, é a indústria, a CNI, está nesse link, são os serviços industriais. Senhores, o que é serviço industrial? É serviço. Então, esse é o que mais cresce e a indústria reduz. Vamos lá, o próprio comércio, como é que ele está se formatando? Uma mistura. A indústria produz e o comércio vende. Vende por onde? Por os aplicativos, serviços, mas logística, está lá. Os grandes locais onde tu faz a compra e dali é que se movimenta. É um serviço de distribuição, de armazenagem, de estocagem, já produziu. E tanto que tem indústrias que já produzem e já mandam para os grandes CDs para que vai ser vendido. Então, isso é a característica da indústria. Vai produzir ali na sua fábrica e a venda vai ser daqui a pouco ela não tem nem seu estoque, ela já produz para os centros de distribuição de outras empresas que vendem serviços de distribuição. Essa é a realidade. Mas qual é a premissa? Foram na Federação da Indústria do Rio de Janeiro, São Paulo, e fizeram o projeto como se a gente estivesse lá na época de Getúlio Vargas, quando ele criou as confederações da indústria e do comércio, que foi importante à época, como se isso fosse o início de tudo. Não, eles tinham que ter chamado nós, da área de tecnologia e serviços, e os outros colegas de serviço, até serviços de mão de obra menos especializada, mas que é também onde estão os serviços, dizer, este é o futuro. Então, a gente está olhando para trás, para o retrovisor, não para frente, e por isso que vai ficando muito errado. Bom, aqui 70% do PIB, é o presente e futuro, só vai aumentar e tudo, quase tudo vai ser serviço, já é serviço, e às vezes se confunde. Tu pensa que está comprando de uma... Sim, tu está comprando através de serviços. Comprar hoje pela internet, né? Serviço. E aí, o que a gente também pede? Que se for avançar dessa forma, né, a emenda 44, que é retirar da base de cálculo custo de folha, é fundamental. Aqui as entidades todas de TI se unem muito forte, entre outras. A gente já foi pegar, tem o pessoal, esqueci o nome da entidade, são tantas siglas, mas eles representam os serviços básicos em São Paulo. São milhões de trabalhadores, que é portarias, pessoal de limpeza, e é uma estrutura fortíssima, são milhões de pessoas, eles dizem também, como é que nós vamos repassar para o custo dos condomínios tudo isso? Vai desempregar muita gente. Presente e futuros profissionais brasileiros, serviços, então, quer uma reforma tributária à luz de serviços. Senhores, como é que está aqui, avançando por causa da hora? Prioridade no cenário de Brasília é a reforma tributária. Isso todos dizem, tanto o governo quanto o novo Congresso. Parlamentares-chave da reforma, Arthur Lira, o novo presidente da Câmara. Por quê? Por que chave? Ele que pauta. Se ele não botar em pauta, não acontece. Rodrigo Pacheco, Senado, a mesma coisa. Se não pautar, o projeto não existe. Foi o que o Rodrigo Maia fez. Não pautou quase nada, nada andou no país. Senador Roberto Rocha, relator da PEC 110 e presidente da comissão mista, que une os projetos tributários da Câmara Federal e Senado. Deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da PEC 45, e o Major Olímpio, subrelator da comissão. Com todos estes, o senador Roberto Rocha, Aguinaldo Ribeiro, Major Olímpio, já fez várias reuniões, até com o Arthur Lira, uma reunião ano passado, ele não estava neste contexto, né? Próximos passos. O texto pode ser votado no Senado até o mês de abril. E a matéria, segundo eles dizem, pode estar pronta até outubro, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Mas o que acontece? Como a negociação toda foi feita antes pelo senhor Rodrigo Maia e que indicou o Aguinaldo Ribeiro, tudo que avançou pode, questão dos políticos, né? Eles não aproveitam quase nada do outro, ainda mais se não for da mesma base alinhada, pode ser cancelado e voltar tudo a estaca zero. Seguindo com os próximos passos, como o Maia havia apadrinhado a PEC 45 do Baleia Rossi, e o Baleia Rossi disputou com Arthur Lira ferrenhamente a presidência da Câmara Federal, tudo isso pode voltar atrás agora.
E ainda, eles estão ainda para descobrir se o Aguinaldo Ribeiro, que era vinculado ao Maia e ao Baleia Rossi pela questão da reforma tributária, se ele vai poder passar a pertencer ao time do Arthur Lira. É tudo assim em Brasília. Estou passando para vocês esses bastidores. Para vocês, senão, se fosse para os parlamentares, eles sabem melhor do que eu, nem precisava e nem seria... não faria sentido eu mostrar isso para eles. O deputado diz, o Aguinaldo Ribeiro, que ainda não há data para apresentar seu parecer. Claro, ele está esperando para ver o que com certeza ele já fez. E o Arthur Lira já diz que a qualquer momento vai estar pronto, ou seja, eles já estão se conversando, mas eles estão esperando a votação da emenda constitucional emergencial, que foi aprovada essa noite. Hoje de manhã eu ajustei esse slide no Senado, e agora vai para a Câmara Federal. E essa semana, começou dia 1º e hoje, pode ser que tenha acontecido hoje de noite e eu não vi, um alinhamento entre o Aguinaldo Ribeiro e o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. Comissão mista, o que é? É um grupo que trabalha com deputados federais e senadores para fazer um projeto único, que é, na verdade, um merge, no nosso termo aí de tecnologia, entre a proposta PEC 45, que é de deputado estadual, com a de 110, que é do Senado. Para quê? Para que ambos tenham o protagonismo. Vaidade, senhores. Como é que vocês podem participar? E aí o presidente Juremir já avisou, participando do grupo de assuntos legislativos do CEPRORGS, falem com o presidente Juremir, com o presidente Krug, ali as coisas acontecem, esses assuntos a gente debate, e aí a gente consegue construir alternativas, soluções, a gente entender as dores de todos nós. São muitas pautas, eu vou passar rapidamente, mas tem uma frase aqui que eu acho fundamental, que isso existe, a gente precisam de mais pessoas participando. Ama-se os empregos, mas odeia-se quem os cria. Todas as instituições trabalham numa questão assim quase que ensandecida, sem se dar conta, porque tudo é contrário. Querem acabar com o teletrabalho, querem isso. É uma coisa assim, e achando que estão fazendo o bem. É interessante isso, então a gente precisa despertar o pessoal para isso. Rápido, alguns dos projetos. Marco legal das startups, a gente está atuando também, porque isso é fundamental, já foi aprovado uma parte. Por que uma empresa constituída não pode ser considerada que o seu projeto, porque ele é importante e ele pode receber verbas, apoio? Porque só um jovem, não precisa ser jovem, mas uma empresa jovem é que pode, a recém-formada. Quem tem 20, 30 anos de um projeto, o cara já teve altos e baixos, mas o projeto é consistente, tem mercado, não pode receber um aporte e decolar. Não, o projeto do Brasil é para quem está iniciando. Dá a sensação, não estou dizendo que o pessoal está querendo para alguns. Por que quem já está forte tem que ficar de fora, não é? Por que não pode ser para todo mundo? Vejam, 3 projetos de regulamentação da profissão. Se isso for aprovado, o presidente Juremir falou lá no início, arrebenta com a mão de obra. Vai ser 6 horas, tu tem que ter graduação, formação. Quanto autodidata? Falta um semestre para me formar. Não pode trabalhar. Vai ser assim, vocês já se deram conta? Quantas pessoas estão no meio da faculdade? Não vai poder. A coisa é muito grave. Tem 3 aqui. Qual é o objetivo? Criar uma grande catedral onde vai arrecadar, todos nós, inclusive, vão ter que pagar. Isso aqui gera uma fortuna incalculável, ultrapassa bilhões de arrecadação, e aí tu vai ter lá um príncipe lá para administrar isso. É esse o objetivo. Nada mais. Regulamentação da inteligência artificial, 2 projetos, estamos trabalhando. Absurdo, se vocês forem ver, é para ser tudo automático. Inteligência artificial no projeto vai exigir ter interação humana, para que não fique tudo artificial. Por favor, chega a dar vergonha. Indicação para o Conselho da Agência Nacional de Proteção de Dados. Através da Contica, a FENAINFO vai estar indicando a senhora Natasha Nunes. Ela é advogada, mestre, doutora, e ajudou a construir as leis, as regras da Agência Nacional. É bem interessante. E a Brascom está indicando agora uma outra pessoa, a CESPO Nacional também. Bem interessante, pessoas que conhecem o nosso setor. Parcelamento de débitos trabalhistas, fundamental. Hoje, com a pandemia, tem no máximo 6 meses, o que a gente quer é poder parcelar mais. Além disso, nós estamos trabalhando também nesse mesmo projeto. Hoje é 15%, é 1% ao mês, mais TR, vai dar 15% ao ano de correção dos débitos. A Selic é 2%, isso tem que mudar, é um absurdo. Isso aqui nós trabalhamos muito ano passado. Tem esse outro projeto, lei de licitações, também estavam querendo colocar que as empresas estrangeiras podiam ganhar a licitação e depois se habilitar para o resto. Também não faz sentido. Se eles querem participar, que eles criem, que tem um histórico no Brasil, mas não é assim, eu participo, se ganhei eu venho. É muito fácil assim para eles. Regulamentação do teletrabalho, senhores. Também foi como falado no início, é um absurdo. Se deixar como eles estão querendo fazer, vai acabar. E eles quem? São instituições brasileiras que querem, para fazer o melhor, pensando pelo melhor, eles vão impedir o teletrabalho.
é um absurdo, e aí nós temos que trabalhar nisso também, porque senão não vai existir. E só estão tolerando agora porque não tem alternativa, mas quando voltar vão dizer, não, o trabalhador está sendo isso, está sendo aquilo. Se tiver algum problema, que corrija, mas vai ser tão forte, vai ser tanta regra que vai ser quase impossível manter em casa, vai ter que ter todo mundo trabalhar nas empresas. E a gente participa e tem um relacionamento forte com o Bruno Dalcommo e o Bruno Leal, que eles têm o cargo de secretário especial, mas responderiam como ministros do trabalho. São homens muito importantes nesse sentido, que estamos trabalhando para desregulamentar normas e regulamentações do antigo Ministério do Trabalho, que são as secretarias do trabalho. Vocês podem ser autuados por uma lei de 1960, uma norma que não existe mais. Aqui também que nós estamos trabalhando, e amanhã, se não me engano, que vence o prazo, mas a gente já fez a nossa parte. Uma delas era o seguinte, garantia do registro alternativo de jornada. O cara está trabalhando em casa, como é que ele vai bater o ponto na empresa? Até ele trabalha, não pode sair, tem Covid. Claro que é básico, mas não está lá. Depois tu pode ser multado por isso. Outra coisa é a terceirização. Foi garantida a terceirização. O fiscal do trabalho chega e diz assim, fraude na terceirização, mas foi aprovado na reforma de 2017, o STF garantiu, não interessa. Ele chega e diz que não é. Também estamos dizendo, não pode ser assim, porque aí tem a lei, mas ele está se baseando ainda em norma antiga. Bom, mas temos que modernizar. E assim sucessivamente, são muitas pautas que eu apresentando sucintamente, não tenho mais tempo, mas que queria que os senhores, conversando com o Juremir, com o Krug, vocês participassem. Senhores, que é bastante importante. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Edgar, fantástica apresentação. Acho que são assuntos, é muito assunto, né? É muito trabalho, enfim, né? Mas eu queria de novo te parabenizar por esse trabalho que você faz aí nos bastidores, né? Normalmente às vezes não aparece esse trabalho, né? E ele é um trabalho exaustivo, né, Edgar? É contatos, é reuniões, a gente tem nos últimos 2 anos a gente tem feito isso aqui com a prefeitura. Nós temos trabalhado com essa questão legislativa, executiva, de contatos e reuniões, e a gente vê o quanto que isso demanda tempo, né? Ainda mais a questão de voluntariado, né? Parabéns, Edgar, pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado. Eu queria também aproveitar o momento, né, e parabenizar, então, não sabia que o presidente do CEPROGS, o Rafael Krug, estava de aniversário, então, parabenizar e felicitá-lo, né, pela passagem, desejar saúde e sucesso aí na vida aí, presidente Rafael. Grande abraço. Gente, Edson, está contigo aí. Tem perguntas? Tem uma pergunta aqui, até do aniversariante do dia, parabéns, Rafael. Ele parabeniza pela excelente apresentação, perguntou também sobre se havia algumas questões relacionadas à inteligência artificial, teletrabalho, que na sequência ele mesmo já colocou ok respondido, né, que tu já seguiste nessa questão, né. Vários aqui parabenizando pela apresentação, e uma das questões do Thiago Maschio, né, que ele até pergunta se vai ficar disponível, que foi uma excelente apresentação, te parabenizando também, já respondo sim, vai ficar disponível tanto no Facebook como no nosso site do Trinopolo. O que se percebe aqui nas manifestações, né, de parabenizando pelo trabalho, né, e nós acompanhando também, que é muita informação e que é muito jogo também aí no meio, né? Então, assim, é importante, né, do pessoal temos uma audiência ao vivo aqui, só nas nossas 2 plataformas aqui de mais de 60 pessoas participando, né, e mais as plataformas da TV da Bitkom. Então, a gente percebe que o tema é importante, né, e a gente reforça isso, né, que de alguma forma isso vai ser decidido, como o Edgar colocou ali no início, né? Se nós não participarmos da decisão, alguém vai decidir por nós. E não podemos sobrecarregar os ombros que já trabalham bastante, né? Então, o Edgar é um representante nosso, que bom que o presidente da FENAINFO é gaúcho, então é uma forma da gente também ter essa proximidade, né? Então, esse canal que já foi citado várias vezes, a gente quer reforçar. Então, como o CEPROGS, que é o nosso apoiador, agradecemos, inclusive, por esse meio de campo também e pela FENAINFO, né, para disponibilizar e fazer esse contato com o Edgar, enfim, é que a gente consiga reunir as empresas aqui, através do Juremir, através de mim aqui, para podermos
o reunir forças ao invés de criar novos grupos e nesse sentido. Então, a gente se organiza aqui, conversamos com os comitês legislativos do CEPRORGS, que encaminham isso através da FENAINFO para ganhar corpo, realmente. Então, essa é uma alternativa que a gente precisa muito exercitar esse lado político. A gente muitas vezes fala mal e há coisas que são um pouco asquerosas, se me permite o termo, mas ao mesmo tempo são os nossos destinos que estão sendo traçados aqui e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar o nosso espaço nesse meio político. Então, novamente quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã, aos nossos patrocinadores, a Algar, a Bitcom e a Agência Moça, patrocinadores de gestão, a Sicredi e a HDN Digital, aos nossos apoiadores desse evento, o Sebrae, o CEPRORGS e a FENAINFO, foram essas entidades que nos ajudam a realizar essas atividades e também, principalmente, agradecer a todos que se disponibilizaram, que se interessaram pelo tema, que estão conosco até esse momento, né? Novamente, obrigado a todos, obrigado, Edgar, e a gente conta contigo para continuar esse trabalho e a gente espera realmente poder ser esse elo, né, para fazer esse contato, para te apoiar nessas atividades aí. Eu quero, por último, fazer aqui um registro. Nós estamos no mês de março, nós estamos no mês da mulher. No dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu estive aqui olhando os participantes aqui do nosso evento. Nós, felizmente, temos um grupo bastante significativo aí de mulheres participando. Então, parabéns para vocês. Parabéns por esse dia, que a gente consiga também, enquanto homens, contribuir com essa luta igualitária, né? Então, a gente quer, de nossa parte, sim, fazer esse reconhecimento. Nosso trabalho aqui é sempre para termos mais mulheres na área de TI, então é um desafio bastante grande. E, então, a forma como a gente tem de reconhecer isso é justamente saber o quanto esse trabalho de vocês dentro das empresas é importante, o quanto ele deixa os ambientes mais leves e com toda a competência que vocês emprestam a todas as áreas, né? Então, nosso grande reconhecimento, nosso grande abraço para vocês nesse Dia Internacional da Mulher. Edgar, você gostaria de fazer uma última fala antes de encerrarmos? Apenas agradecer a vocês, como eu já tinha feito no início o convite, o presidente Juremir, Edson, o presidente Krug, ela permitir que fizesse essa apresentação, mas mais que tudo estamos entre colegas e o assunto ele realmente tem bastante informação, mas à medida que a gente começa a conversar sobre ele, depois as pessoas vão ver que são dinâmicos porque eles encaixam perfeitamente no nosso dia a dia e os reflexos, então fica fácil de fazer as correlações e a gente começa a trabalhar e cada vez conhecendo mais pode sugerir. E se a gente, alternativas e sugestões, é aquilo que foi dito pelo Juremir, vamos nos unir, vamos criar esses grupos, vamos participar, criar agendas para isso, para que a gente possa estar se fortalecendo e aí criando pautas nacionais para que a gente se defenda. Porque é isso, ama-se os empregos, mas odeia-se quem os cria. E a gente precisa estar lá. Os outros setores estão, a indústria empurrou tudo para nós. E a gente precisa fazer o contraponto, e nós temos argumentos para isso. Tá bem. Perfeito. Obrigado pelas suas palavras, por compartilhar esse conhecimento. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo mês de março. Ainda não é o evento que a gente gostaria, tínhamos expectativa para que o Bom Dia TI em 2021 já fosse presencial, ainda continuamos no modo virtual, mas o importante é que estar com vocês aqui presentes, né? E esperamos que em breve, talvez metade do ano, a gente já comece com os eventos híbridos, continuamos transmitindo, mas reunindo algumas pessoas já, que é o nosso desejo. Então, um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana. Valeu.